Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos aqui envolvidos pela espiritualidade que se faz presente, trazendo-nos inspirações, proporcionando-nos reflexões que certamente haverão de nos ajudar na caminhada da vida, que saibamos usufruir dos tesouros imensamente valiosos que estão ali ofertados na forma de livros que nos edificam, que nos instruem, nos consolam, enfim, que nos abrem as cortinas da vida para entendermos a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós, à medida que vamos crescendo na senda da evolução. Então, é uma alegria poder estar de volta a esta cidade, depois de algum tempo, revendo corações queridos, para juntos podermos refletir sobre a grandeza do Espiritismo e do Evangelho. E como nós sabemos, até foi mencionado aqui na abertura, vivemos tempos tecnológicos, em que o livro, infelizmente, com frequência, estará relegado a um segundo plano, substituído por televisões, celulares, tablets, enfim, substituídos os livros pelas telas. Claro que encontraremos ali coisas que nos possam também edificar, mas em boa parte do tempo que despendemos com elas, dali não extrairemos coisas tão edificantes assim. Não serão, em geral, leituras as mais nobres, comentários, temas, assuntos, conversas, os mais instrutivos que vamos acessar nessas telas, que hoje ficamos a contemplar, às vezes, por horas e horas. A média de uso de redes sociais, de telas, em nossos tempos, chega a horas e mais horas. Alguns estudos dirão 3 horas, outros 5 horas, a depender do contexto, da nação, da faixa etária, enfim, até mais tempo em alguns estudos. Então é um dos desafios do nosso tempo. Vez por outra, enquanto pais, enquanto educadores, recebemos informações que a ciência gradativamente vai nos proporcionando acerca dos impactos do uso excessivo dessas telas, especialmente na mente infantil, durante a adolescência. Impactos no desenvolvimento, seja ele cognitivo, seja ele da própria estrutura ou do funcionamento, do cérebro, de tudo que ali temos. O uso excessivo tem cada vez mais chamado a atenção, não só de pais educadores, mas antes também dos próprios cientistas. A medicina, a psicologia, vem nos proporcionando as análises desse impacto para que possamos também, ao longo do tempo, ir graduando, estando mais conscientes dos deveres que nos cabem, por exemplo, enquanto educadores, no justo uso, no adequado uso dessas funcionalidades, que naturalmente trouxeram para o mundo utilidades, preparam possibilidades imensas, já nos fornecem tantos recursos, o quanto nós podemos acessar por meio delas, se soubermos conduzir as nossas pesquisas, o nosso tempo, enfim, o uso correto. Mas é preciso também atenção. Então, é uma das grandes questões do nosso tempo. As telas, os noticiários, artigos que vemos na internet, vez ou outra isso chega até nós. E é de fato importante meditemos sobre isso. Mas, fazendo um paralelo aqui, ou uma transposição, vamos nos projetar a uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. E vamos encontrar ali outro tipo de tela, que pedirá de nós, talvez, para os que estamos já conscientes disso, até mais atenção do que as telas dos smartphones, dos tablets ou das TVs. Referimos-nos a esse que é um conceito central, fundamental para nós espíritas, estudando o espírito e principalmente a mente, que é o conceito de tela mental.
Então podemos dizer que são dois temas altamente pertinentes para os nossos tempos. O cuidado com as telas físicas, especialmente dos pequenos ou dos mais jovens, mas um outro tema absolutamente importante, esse já mais antigo ou de todos os tempos, mas agora estamos munidos de mais recursos para entender, que é o tema da tela mental. E é nisso que nós vamos mergulhar aqui, claro, com o auxílio da doutrina espírita. Dado o aviso da importância de nos informarmos quanto aos impactos das telas físicas, vamos agora atender ao chamado, ao alerta da espiritualidade quanto à importância em relação às nossas telas mentais, porque estas estarão conosco todo o tempo. As telas físicas, embora alguns encarnados as usem por muito tempo, talvez 8 horas num dia, alguns, a tela mental nós usamos ela a todo o tempo, seja aqui no estado de vigília, seja durante o sono, onde o espírito, como sabemos, prossegue operando, realiza coisas, vai atrás de experiências, encontra outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E em tudo isso, intermediando tudo isso, estará a sua mente, o seu pensamento e as telas mentais que ali são formadas. Para iniciar, portanto, a nossa abordagem, vamos às fontes primordiais. Vamos a Allan Kardec, que vai introduzir um trecho muito interessante no livro A Gênese, que também esse trecho se encontrará na Revista Espírita de junho de 1868. Então, a primeira edição da Gênese foi lançada antes disso, no início de 1868, mas depois temos a edição ampliada em que Kardec introduz parte desse artigo também no livro A Gênese. Num capítulo muito importante, porque ele trabalha um conceito que se aplica a muitos aspectos do nosso entendimento do mundo espiritual, da vida. Por exemplo, é um conceito-chave para entendermos como funciona a prece. É um conceito-chave para entendermos como funciona a mediunidade. É um conceito-chave para entendermos como funciona a providência divina, entre tantas outras coisas. Há um capítulo no livro A Gênese, capítulo 14, em que o título será Fluidos. Fluidos. E Kardec vai, então, desenvolver uma série de reflexões em torno, digamos, dessa matéria-prima básica da vida em múltiplas dimensões. Se nós vamos ao Livro dos Espíritos, a questão de número 27, Kardec e os Espíritos nos trarão aquela ideia de uma trindade, diferentemente da trindade tradicional, da teologia clássica. Não falamos ali das 3 pessoas da divindade, falamos de 3 elementos primordiais do universo, que ali são apresentados para nós. Temos o elemento espiritual, o elemento material, e nós temos, intermediando a relação entre esses 2 elementos, o que Kardec e os Espíritos vão denominar fluido cósmico universal. Então, espírito, elemento espiritual. Matéria, elemento material, e fluido cósmico universal, ou fluido universal, a estabelecer a inter-relação ou a transição entre esses 2 elementos. Eis aí para nós a trindade universal. Deus acima de tudo isso. Deus é algo à parte. Ele transcende a própria criação. Mas tudo na criação pode ser explicado ou tem a ver com um ou mais desses elementos: espírito, matéria e fluido universal. Essa é a trindade sobre a qual o Espiritismo vai falar. E como eles vão trabalhar lá em O Livro dos Espíritos, nesta e em outras questões, também no livro A Gênese, Kardec e os Espíritos vão desenvolver para nós a importância desses fluidos.
que em todas as dimensões, esse fluido universal é a base de onde se extrai todas as formas e expressões de matéria, desde a mais densa, essa que nós podemos tocar, até as mais sutis. Aquelas formas de matéria mais sutis que nós encontramos, por exemplo, no mundo espiritual. Aquela forma de matéria, elemento semimaterial que forma-nos o perispírito, não é senão algo derivado desse mesmo fluido básico chamado fluido universal, que se diversifica, que se desenvolve em múltiplas outras formas de matéria, manipulado pelos espíritos, pelos agentes da criação. E mais, Kardec vai nos dizer que esse fluido ele tem um papel muito importante. O fluido universal envolve-nos a todos. É a fonte primordial de todas as formas de matéria e é também um veículo para os nossos pensamentos, para as nossas vibrações. Então, todo o processo de interação de um espírito a outro é intermediado ou tem como veículo esses fluidos, nas mais diferentes configurações que eles podem assumir. Kardec, portanto, vai nos dizer nesse capítulo que esses fluidos eles são moldáveis. Além de serem os veículos do pensamento, são também por ele transformados. Então, a depender da natureza dos sentimentos que um espírito tem, a depender da natureza de pensamentos que ele cultiva, ele vai moldar os fluidos ao seu redor desta ou daquela maneira. A começar pelo seu próprio perispírito, que será moldado, que terá, digamos, a obscuridade ou a claridade, a depender daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa. Então, é um conceito muito importante, porque ele vai nos ajudar a entender, como dissemos, como funciona a prece. O pensamento emitido tem como veículo esse fluido e é levado, então, ou alcança outros espíritos, que serão os agentes da providência divina no intuito de amparar aquele que ora. Não fosse esse fluido, o pensamento não poderia chegar aos outros espíritos. É isso que Kardec vai desenvolver no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando os mecanismos por detrás da prece. Também assim, Deus interage com todos os seres da criação. Quando, no mesmo livro A Gênese, Kardec, no capítulo 2, vai falar da providência divina, ele vai dizer assim, como é que Deus interage com todos os seres da criação? Ora, todos estão imersos no fluido universal. E por meio desse fluido universal, onde ele espraia o seu pensamento e a sua presença, ele está em contato com todos os seres da criação infinita ao mesmo tempo. Por isso, André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, quando inicia tratando justamente desse conceito do fluido cósmico universal, ele traz-nos a seguinte metáfora. É ele como se fosse um oceano, onde todos nós estamos mergulhados, quais peixes neste oceano. Seres e coisas, planetas, estrelas, tudo, todos imersos nesse fluido cósmico universal. A força nervosa do todo sábio, onde Deus espraia o seu pensamento e envolve-nos a todos nós. Então a gente consegue entender o funcionamento da prece, a gente consegue entender como Deus interage, inspira, envolve cada espírito. A gente consegue entender como se dão as interações entre espíritos, porque a todo tempo, quando Kardec vai falar da mediunidade, no livro dos médiuns, ele vai dizer, olha, a interação será tão mais efetiva quanto mais os fluidos do médium combinarem-se com os fluidos do espírito comunicante. Quanto mais fina for essa sintonia, melhor dizendo, mais efetiva será essa interação e a comunicação do espírito. Então é um capítulo realmente muito importante para a gente poder entender uma série de temas na doutrina espírita. Mas o que nos interessa ali é um trecho especial desse capítulo, que está dos itens 13 ao 15.
que Kardec vai denominar fotografia do pensamento. Ele vai tratar de outras coisas nesses itens, mas um dos subtítulos ali é fotografia do pensamento. O mesmo título do artigo na Revista Espírita, em junho de 1868, fotografia do pensamento. E basicamente o que Kardec vai dizer ali? Tendo explicado para nós que o pensamento não só serve-se desse fluido como veículo, mas também o manipula, estabelecendo a composição desses fluidos, mais luminosa, menos luminosa, mais sã, menos sã, ele vai dizer que criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele forma ou corpo. E aí, de certo modo, se fotografa. Então, olha que interessante o que Kardec está dizendo. Algo que Leon Denis também vai abordar tantas vezes nas suas obras. O livro No Invisível, o problema do ser, do destino e da dor, depois da morte. Ele vai nos dizer, olha, o nosso perispírito é um livro oculto que do lado de lá nos é revelado e que guarda muitos dos registros do que pensamos, do que fizemos, das nossas memórias, das experiências vividas. É um registro vivo do espírito, o perispírito. Por quê? Porque sendo ele composto por esses fluidos, o que pensamos se grava nele, se reflete nele como num espelho. E acrescenta mais à frente, ainda dentro desse tema, né? É por isso que uma alma consegue ler em outra alma como lê um livro e ver em um outro espírito aquilo que os olhos do corpo não podem ver, por causa desse fenômeno de repercussão fluídica, o pensamento sendo fotografado, sendo impresso no envoltório perispirítico, de modo que os mais secretos movimentos da alma ali repercutem nesse envoltório, permitindo que outros espíritos possam acessar aquilo que vai na tela mental de cada um. Aqui a gente começa a amarrar os conceitos. Se vamos ao Livro dos Espíritos, questão 457, Kardec e os benfeitores vão ali tratar da penetração dos espíritos em nossos pensamentos. E Kardec faz a pergunta talvez temida por muitos: podem os espíritos ver os nossos mais secretos pensamentos? Resposta dos espíritos: eles veem aquilo que muitas vezes desejaríeis ocultar de vós próprios. Por isso que não é simples desencarnar, gente. Por isso que dizem-nos eles, desencarnar é ter um encontro com a verdade. Porque aqui, este corpo opaco oculta o que pensamos, por acréscimo da misericórdia divina. Este corpo não revela, nós não vemos aqui impresso em nós o que está em nossa tela mental. Alguns médiuns até conseguem ver. É muito comum, ou pelo menos já ouvimos mais de uma vez, relatos de pessoas que puderam conviver com o Chico. Às vezes estavam ali, né, com o Chico, andando, caminhando, sem falar em nada, mas pensando, né? De repente o Chico punha a mãozinha assim e falava: ô meu filho, não pensa assim, não pensa desse modo. Então imagina só, a responsabilidade, a consciência que um espírito tem que ter para lidar com isso, poder penetrar na tela mental de um outro alguém de maneira tão clara, estando encarnado. Alguns médiuns podem fazê-lo, mas por acréscimo de misericórdia, este corpo oculta a nossa tela mental. Mas não será assim no mundo espiritual. Em pensando, já se faz no espelho do perispírito a tela mental. Em pensando, estabelecemos cada um para nós, cada um de nós, em torno de nós mesmos, aquilo que Kardec chamaria de atmosfera espiritual, que André Luiz denominaria psicosfera.
um halo de claridade ou sombras compactas que nos envolvem. Cada um terá a sua atmosfera psíquica. E no plano da verdade, isso não poderá ser ocultado. É o que nos revela. Por isso, o mundo espiritual, desencarnar, é em verdade um encontro com a realidade de nós próprios, um encontro com a verdade. André chega a dizer, nós sabemos a jornada que ele fez de espírito que chega ali em condições bem difíceis, e ele vai amadurecendo, vai se desenvolvendo à medida que vamos acompanhando a série de André Luiz, mas ele mesmo dizia, olha, que um dos maiores desafios de estar do lado de lá era conviver com aqueles benfeitores sem poder ocultar o que de fato eles pensavam. É a sensação de se sentir nu. Mas é claro que eles nos olham com muita misericórdia, sabem o que pensamos. Mas ainda assim não deixa de ser constrangedor quando o que pensamos, o que vai na nossa tela mental está assim tão expresso, tão acessível. Então aqui na matéria nós recebemos essa bênção de estarmos momentaneamente mais com nós próprios, para depois, tendo uma vida de desenvolvimento dessa nossa tela mental, podermos lidar com a sua publicidade, digamos assim, de maneira mais tranquila, porque já cultivando melhores sentimentos, melhores pensamentos. Então é isso que Kardec vai desenvolver quando ele fala fotografia do pensamento. Já que o perispírito é formado pelos mesmos fluidos, e já que esses fluidos são moldáveis pelo pensamento, aquilo que pensamos está ali fotografado em nosso perispírito. É acessível por outras mentes. É o que vemos tantas vezes nas obras de André Luiz, quando ele ou os benfeitores que o acompanham fazem a leitura da tela mental dos espíritos que eles auxiliavam. Há um caso muito interessante, por exemplo, não me recordo exatamente em qual obra está, se é no livro Ação e Reação ou em outro da série, mas eles vão ajudar uma senhora que se sentia perseguida por uma figura demoníaca. E ela dizia-se perseguida por aquela figura, não conseguia repousar, descansar. O André e o benfeitor se aproximam dela e não vem nada ao redor dela. Pelo menos André. É então que o benfeitor, o orientador, diz: André, concentre-se um pouco mais e acesse a tela mental de nossa irmã. E é então que ele vê que, de fato, ela, em sua tela mental, projetava e via como algo absolutamente real uma figura demoníaca, que, pelos seus processos de culpa, de consciência ferida, ela mesma projetava. E aquela imagem que ela via, ela havia tirado de um livro onde ela vira muitas figuras, ilustrativas de demônios, etc. E ela projetou aquela figura que viu no livro. Mas nada mais era do que uma expressão de sua culpa, que na sua tela mental ganhava forma, aquela figura que a perseguia. Então veja que interessante. Veja o impacto que isso tem na vida de cada um de nós, os vários desdobramentos para sombras e para luz. A importância de analisarmos o que vai em nossa tela mental. Ou como temos nos trabalhado, nos instruído, nos conhecido melhor, para qualificar as imagens que ali projetamos em nossas telas mentais. Porque da mesma forma que temos esse caso das projeções sombrias, aterrorizantes, etc., temos o outro caso. Há um registro, mais uma vez, na obra de André Luiz, que é bastante ilustrativa nesse sentido, muito instrutiva, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 3, ao relato da visita de um espírito de esferas mais elevadas, chamado Asclépios. O título do capítulo, inclusive, é O Sublime Visitante, capítulo 3. E o espírito era tão elevado, desmaterializado, que para manifestar-se em nosso lar, ou na esfera em que estavam ali, era preciso que ele passasse por uma espécie de materialização.
Similar ao que se tem aqui na mediunidade de efeitos físicos, em que o médium de efeitos físicos, ofertando o ectoplasma, permite ao espírito tornar-se tangível. Uma materialização espiritual, ou um objeto que é ali materializado. No mundo espiritual era mais ou menos essa a condição. E para fazê-lo eles tinham uma câmara toda especializada para isso e um quadro, uma tela. Para que ele pudesse se manifestar nessa tela, foi preciso a concentração de André Luiz e mais uma série de aprendizes e orientadores de trabalhos que estavam ali sob a coordenação do instrutor Cornélio. Ele delegou a tarefa, olha, para que ele, o sublime visitante, se manifeste aqui entre nós, nós precisamos que cada um concentre-se em plasmar, por processo de idoplastia, ou seja, o pensamento dando forma aos fluidos, plasmar parte do cenário em que ele vai se manifestar. Será um lago que nos remete à tranquilidade, à paz. Ao lado dele uma árvore que simboliza a vida que cresce quando de encontro com a paz, e o céu, as gramíneas no entorno desse lago. Cada um, ou pequenos conjuntos dos que ali estavam, tinham a tarefa de fazer essa ou aquela parte do quadro. Então o benfeitor, o Cornélio, ia fazer o tronco, a árvore. Um outro grupo lá de espíritos um pouco já mais instruídos, especializados, iriam fazer o lago. André Luiz e outros ali mais incipientes no processo, a eles coube a graminha, as plantinhas que iam envolver o lago. E é muito interessante André descrevendo o processo, como ele se concentrava e ele ia moldando, porque no mundo espiritual é isso. Quando vemos a descrição daquelas construções em nosso lar, o que é aquilo? Ideoplastia de espíritos superiores, que mantém aquelas formas, pensamento, moldando o fluido espiritual daquela faixa. É isso. Então, ele estava ali plasmando e tal, faz todo um esforço, ele acha que acabou, olha assim, vê o quadro, a graminha bem mirradinha assim, né? O Cornélio fala, olha, o serviço ainda não está acabado, dá para melhorar, né? Tipo assim, dá para melhorar. E aí ele descreve a concentração dele e aqui ele recorre para acrisolar aquilo que ele produzia com o seu pensamento. Ele se lembra da sua última existência, quando no seu lar atendia ao ofício de jardineiro, né? Quando ele irá cultivar o jardinzinho da sua casa, junto com a esposa, os filhos, ele se lembrou das plantas que a esposa mais gostava, que as crianças mais admiravam, e aquilo acessou nele expressões de amor mais profundo, que o tornaram mais capaz de criar a beleza, de criar o belo, criar as plantinhas ali naquela tela mental produzida em conjunto. Quando ele desperta, está emocionado, vendo que as plantas que ele cultivava no jardim de seu lar ali estavam, criadas pela sua tela mental, recordando memórias que lhe eram caras, filhas legítimas do amor. É bastante simbólico isso. É como se ele estivesse nos dizendo, o maior segredo para de fato sublimar, iluminar a nossa tela mental, fecundando-a com o belo, com a luz, com aquilo que nos console, nos edifique, nos inspire, nos encante, o mais portentoso recurso para isso se chama amor. Porque o espírito que ama é o que mais consegue criar o que é belo, o que é divino, o que é sublime. Então, quando ele acessou memórias que lhe eram caras, quando ele foi nos mananciais do amor, ele conseguiu imprimir flores mais belas, uma graminha mais verde naquela paisagem, dentro do ofício que lhe havia sido passado. E aí, quando eles terminam o quadro, de repente, no meio do quadro começa a manifestar-se uma luz, como um homem que estivesse sendo pintado naquela mesma tela. Só que ele era vivo, ele vinha aproximando-se dentro do quadro, só o busto. E de repente, então, estavam eles diante de um espírito luminoso, Asclépios, manifestado
naquela tela mental produzida em conjunto por todos. Então, para a gente ter uma ideia, meus amigos, do que nos aguarda, do que ocorre para além dos que os nossos olhos veem, para a gente ter uma ideia, o que está acontecendo na nossa mente quando nós estamos vendo esse ou aquele filme, acessando esse ou aquele conteúdo, tendo esta ou aquela conversa. A depender do teor espiritual, do conteúdo que ele está na conversa, no filme, na música, na minha apreciação de uma experiência de uma pessoa, a depender do conteúdo moral, espiritual que há ali, eu tenho essa tela bela, luminosa, encantadora, ou uma tela sombria, de formas de pensamento estranhas, adoecidas. Tudo isso está acontecendo a todo tempo, com todos nós. Basta pensemos. E o princípio fundamental do Espírito o seu atributo mais fundamental é pensar. Lembrando aqui Descartes, cogito ergo sum, eu penso, logo eu existo, é a nossa essência. Se pensamos a todo tempo estamos populando a nossa tela mental, com formas luminosas, que nos edifiquem, nos façam progredir, ou formas sombrias, que nos mantenham ainda estacionários nas sendas da evolução. Então, um conceito realmente muito importante, porque vamos compreendendo à luz do Espiritismo que tudo aquilo que a gente vem a materializar aqui no mundo, qualquer empreendimento, qualquer realização, qualquer obra que façamos no mundo, existiu antes em nossa tela mental. Tudo. Todas as coisas mais belas que os nossos olhos podem ver por hora, existiram um dia, as coisas da natureza, a criação divina, na tela mental divina do Criador, ou dos espíritos superiores que lhes são os agentes. Nosso planeta foi construído por um arquiteto sideral, com uma corte de espíritos que o amparavam. O verbo divino do princípio, está lá no livro A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo. Esse alguém é o Cristo. Nossa terra, com todas as belezas e magnificências que ela tem, existiu antes na tela mental de Jesus. Tudo que nós viemos a fazer na vida passará antes pela nossa tela mental. Daí a importância de meditarmos no que vai aqui dentro, para que possamos mensurar melhor o que vamos produzir vida afora, caminhada afora. E seguindo na esteira dessas reflexões, portanto, eu me recordo aqui de um caso, de uma mensagem, melhor dizendo, que está no livro Instruções Psicofônicas. É um livro muito interessante, esse e o Vozes do Grande Além, livros de psicofonia do Chico. E no capítulo 44 nós temos uma mensagem chamada Arquitetos Espirituais. Porque já estamos entendendo isso. Todos nós somos arquitetos espirituais, pintores de telas mentais, que não só servem a nós, mas também exportamos. Quando eu chego num local e ali despejo a maledicência, eu estou exportando uma tela mental sombria. Quando adentro um recinto e ali ergo os ânimos e os corações falando de esperança, de aspectos positivos, eu estou exportando ou expondo uma tela mental luminosa. De modo que nós todos somos arquitetos, artífices, artistas espirituais nesse sentido. Agora, cabe-nos escolher as tintas, os pincéis. Aí são os recursos, as potências do Espírito. Quanto mais estudamos, quanto mais servimos, mais ampla é a nossa paleta de cores. Mais qualificados serão os nossos pincéis. Quanto mais o Espírito se enriquece de possibilidades, mais ele pode pintar quadros belos para si, para os seus, para aqueles que convivem com ele. Por isso nós estudamos, por isso nós buscamos servir à luz do Espiritismo e do Evangelho. Então,
falando dos arquitetos espirituais, temos aqui o espírito Efigênio Sales Vitor, que foi um grande tarefeiro espírita da cidade de Belo Horizonte, fundador do Cenáculo Tiago Maior, uma casa espírita muito conhecida lá em Belo Horizonte. Ele, já desencarnado, comparece então no grupo mediúnico de Arnaldo Rocha, Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, e traz essa mensagem bem interessante, tratando, por exemplo, da finalidade de uma reunião mediúnica, ou de uma casa espírita, ou, podemos pensar, de uma palestra, de um estudo. Os princípios por detrás são os mesmos. Estamos ali buscando qualificar as nossas telas mentais, ou dos que ali comparecem. Em verdade é isso. Numa reunião mediúnica eu quero ajudar aqueles que ali comparecem com telas mentais sombrias a iluminá-las, construir outras imagens, formas, pensamento que nutram o seu viver. Assim também, quando participamos de um grupo de estudo, estamos buscando iluminar, povoar a nossa tela mental de novas imagens, de novas belezas, de novas luzes. Pois bem, ele diz assim: esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas, pensamentos, constituindo entidades, paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Olha a complexidade disso. O orientador está dizendo que, junto a eles ali, naquela reunião mediúnica, estavam presentes uma série de arquitetos espirituais, que se serviriam do conjunto de fluidos daquela reunião para, com eles, plasmarem telas, imagens, para os espíritos, que ele diz aqui, dementados ou sofredores que ali compareceriam. Por isso Kardec fala tanto, seja em O Livro dos Médiuns ou em outras partes da sua obra, quando ele fala de reuniões mediúnicas ou de reuniões de um modo geral, ele fala tanto de comunhão de pensamentos. O que é comunhão de pensamentos? É a unidade de pensamentos, gerando, portanto, uma unidade de fluidos. Então a gente vai se reunir para uma reunião mediúnica, ou a gente vai se reunir para um grupo de estudo. Ali comparecemos todos com os nossos pensamentos, com as nossas telas mentais. Mas se tiver um cujo pensamento destoa mais para baixo, também os seus fluidos, ele vai gerar interferência e pode contaminar esse acervo de que a espiritualidade se serve para amparar os espíritos sofredores que ali estarão, ou para amparar a nós mesmos. Por isso eles falam tanto, Kardec, os espíritos de comunhão de pensamentos. A importância de preparar-se para ali estar, seja a oração que é feita ao início de uma reunião, de um grupo de estudo, mas antes disso, não é algo que se improvisa só ali, é o cultivo semanal do pensamento, para que ali a gente consiga ofertar à espiritualidade uma matéria-prima fluídica melhor, para que eles possam plasmar as telas necessárias aos espíritos em sofrimento. Então a gente vê isso nas obras de André Luiz, tantas vezes, as descrições que ele fala, nas obras de Ivone do Amaral Pereira, quão instrutivas são, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, porque a gente vê que a vida que está acontecendo aqui e agora é muito mais ampla do que a pobreza dos nossos sentidos permite nos ver. Aqui, junto às palavras em torno do Espiritismo, são estabelecidas telas que auxiliam na instrução dos espíritos, no consolo, no soerguimento, no despertamento. São introjetadas telas mentais na mente de cada um desses espíritos, adequadas às suas necessidades. É um trabalho que perpassa não só a nossa experiência num centro espírita, mas também em nosso lar. Quando fazemos o Evangelho no lar, ou mesmo quando estamos simplesmente reunidos à mesa,
para nos alimentarmos, qual o tipo de fluidos ali são ofertados? Porque não nos alimentamos só da comida física, nutrimos-nos também dessas vibrações, desses fluidos, dessas formas de pensamento. Então, ele está falando da importância desse centro mental e da qualidade dos fluidos que os participantes possam ofertar. Seja numa casa espírita, seja num lar. Porque pensamos no abrigo físico que um lar nos proporciona. Quantos de nós meditamos no teor ou na edificação espiritual do lar? Isto é, qual o teor de fluidos ali existe? Qual a psicosfera espiritual do meu lar? Porque caso ela não seja boa, no sentido de formada por bons fluidos, eu posso falar o quanto for de Jesus ali. Se os sentimentos e os pensamentos não correspondem àquilo, o teor fluídico será totalmente diferente, e assim é a impressão dos que ali convivem. Por mais Jesus esteja nas palavras, ou o Espiritismo também, os fluidos dizem outra coisa. Os espíritos que ali estão nutrem-se de outra coisa, espiritualmente falando. Por isso ele segue um pouco mais à frente. Para que se recuperem os espíritos em sofrimento, é indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Então, como a gente vê, tanto no livro Céu e Inferno, na segunda parte, como mais uma vez nas obras de André Luiz, muitos espíritos lá no mundo espiritual estarão presos a cenas que viveram, a crimes que cometeram, a desatinos que perpetraram, e não conseguem sair desse monoideísmo, dessa fixação mental. Muitas vezes insuflada por outros espíritos que os obsidiam, seja por vingança, seja por leviandade ou mesmo por perversidade. Por detrás de um processo obsessivo, o que nós temos? A introjeção constante de uma mesma tela mental, de uma fixação mental. É o que André Luiz vai tratar no livro Mecanismo da Mediunidade e em outras obras. Da mesma forma, o que os benfeitores fazem conosco quando nos induzem a orar, quando nos proporcionam aquela inspiração, é o esforço deles de nos ajudar a renovar a nossa tela mental. Então, o intuito ali é sobrepor a essas imagens que eles trazem das sombras do pretérito, de uma experiência dolorosa, de um crime que foi cometido, colocar sobre aquilo imagens de esperança, novas imagens que desviam a mente deles daquela fixação. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental imprescindível à vitória do bem. Olha que belíssimo, gente. Então, o que ele está dizendo é que existem muitos espíritos entre os encarnados, mas sobretudo no plano dos desencarnados, em que a matéria ela é mais moldável, os fluidos ali são mais suscetíveis à influência do espírito. Existem muitos espíritos que estão presos em verdadeiros labirintos psicológicos. A mente dele gravita em torno só daquilo, daquela imagem, daquela busca, daquele objeto, daquela pessoa. Ele não consegue sair disso. 2 exemplos para ilustrar. Se não me falha a memória, está nesse próprio livro ou no Vozes do Grande Além. Acho que é nesse livro mesmo, capítulo 16, Amarga Experiência. Um espírito comparece nesse mesmo grupo mediúnico e diz assim: olha, quando em vida, a minha única procura basicamente era o dinheiro. Ele havia sido um banqueiro, cuja vida havia gravitado em torno da usura, da avareza, da ganância. E certo dia ele desencarna. Ao desencarnar, não reconhece o seu estado, não entende-se como morto, como desencarnado. Se vê no cemitério,
acha aquilo estranho, mas quer sair logo dali. Sai correndo, vê o bonde passando, tenta chegar no bonde, o bonde passa como se não o tivesse visto, mas ele vai e consegue alcançá-lo. Ao entrar no bonde, no entanto, que interessante, o bonde todo era feito de ouro. Ele achou aquilo no mínimo estranho, mas sem entender, confuso. Recordamos aqui da perturbação espiritual que Kardec fala a respeito da desencarnação. Ele segue para sua casa. Chega na sua casa, bate, ninguém abre a porta. Ele dorme ali esperando o amanhecer para que alguém abra a porta da sua casa. E nesse ínterim, a sede o consumia. A primeira coisa que ele faz, ao entrar na sua casa, passando ali pelas pessoas que saíam, que pareciam não vê-la, é buscar água. Buscar um pão com que pudesse alimentar, porque estava faminto e sedento. Ele abre a torneira, tenta beber a água, mas ela se converte em ouro líquido. O pão que ele toma para tentar saciar a fome, converte-se numa pepita de ouro. Ele então começa a desesperar-se. O que está acontecendo? Por acaso devo estar louco? Ele vai e em vida nunca havia buscado nenhuma espécie de religiosidade, de espiritualidade, senão pro forma, vez ou outra. Mas lembra-se então da igreja. Vai à igreja, era horário de missa, adentra, busca o confessionário. Quando chega no confessionário, vê que ele toma a forma de um guichê de banco. Tenta ver o momento em que a hóstia seria ofertada. Cada hóstia que o sacerdote entregava havia se convertido em uma moeda. Mesmo o livro que o sacerdote usava para o seu sermão havia se transformado agora na cópia fidedigna do seu livro de caixa. Temendo estar completamente louco, ele sai desesperado, não sabia mais o que fazer, quando se lembra de um companheiro que em vida ele desprezava por ser espírita, por acreditar nestas coisas. Bastou ele se recordar desse amigo para que então ele aparecesse ao seu lado. Já estava desencarnado também. E esse amigo então o conduz à reunião mediúnica de Chico Xavier, de Arnaldo Rocha, onde ele iniciaria o seu caminho de despertamento e entendimento da sua realidade. Então a gente vê que aquela história lá da mitologia grega não é tão fantasiosa assim. O rei Midas, que tudo que ele tocava se convertia em ouro, aquilo não é senão a descrição de um espírito cuja tela mental não vibrava em torno de outra coisa senão daquele interesse. Então, um quadro bastante ilustrativo. Nesse caso, era o dinheiro, mas pode ser o poder, pode ser o sexo, pode ser uma série de outras coisas. E um outro caso interessante, que estamos falando aqui desses espíritos que estacionaram em labirintos psicológicos em suas telas mentais, esse narrado por Ivone do Amaral Pereira. É um espírito bastante simples, que havia vivido uma vida inteira na sua pequena propriedade rural, e muito apegado àquele quinhãozinho de terra, quando desencarna, segue vivendo ali, como se nada tivesse se alterado. Via a plantação, a casinha do mesmo jeito, e não conseguia sair daquela condição, nem se reconhecer como no mundo espiritual, como estando no mundo espiritual. Qual foi o plano então da espiritualidade? Já que ele está preso nessa tela mental, nesse labirinto psicológico, vamos entrar nesse universo dele. A espiritualidade foi lá e interagiu com ele. Nós podemos comprar aí o seu pedacinho de terra? Foram tratando, até que um dia ele cedeu. Compraram, entre aspas, o seu pedacinho de terra, para que ele pudesse deixar esse labirinto psicológico. Então, é isso que o Espírito está tratando. Arquitetos espirituais que vão apresentar a ele outros horizontes, outras facetas da vida, renovando com ideias e sentimentos, com a força do pensamento, a casa mental, a tela mental desse indivíduo. Prossegue o benfeitor. É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros, em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa, através da qual
se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras. Então eles criam um cenário para que aquele espírito se lembre de alguma memória, de alguma vivência, num passado às vezes distante, para que ali ele tenha um gatilho de saída daquele estacionamento em que se colocou. Para que ali ele resolva às vezes conflitos seculares que são reacionados por aquela imagem. Às vezes a presença de um tutor, de um mestre do passado, ou da mãe, do pai espiritual, num mesmo cenário de outros tempos, ele se sente ali chamado a uma vida nova. Sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Por isso, mais adiante, ele diz: delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados de mais alto. É assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Como isso se correlaciona conosco? Alguém poderá dizer: não faço parte de uma reunião mediúnica. Sequer ao centro eu vou. Mas você tem um lar. Você convive com pessoas. E toda vez que você maneja o verbo como expressão do seu pensamento, você está arquitetando espiritualmente imagens, desenhos, figuras para essa mente. Qual o teor daquilo que você oferta? Toda vez que falamos com os nossos filhos, toda vez que conversamos com um companheiro de trabalho, toda vez que encontramos alguém na rua e mobilizamos o nosso pensamento, traduzido às vezes num simples sorriso ou num olhar, nós estamos apresentando para essa criatura uma tela mental que pode ser absolutamente contrastante no sentido positivo com a tela mental sombria em que ela está, talvez, naquele dia. A criatura vem num estado de pessimismo, de absoluto desalento, e ela vê então a tela mental formada por um sorriso. Porque não é só o sorriso, não é só a feição física. Por detrás do sorriso há uma tela mental luminosa, tanto que é comum vermos a face do outro resplandecer quando vê um sorriso. Ele via sombrio, vê um sorriso, os olhos dele se acendem, a feição se modifica porque ele recebeu um quadro de presente, um quadro belíssimo, um sol luminoso dizendo: meu filho, mais um dia, nova esperança, nova vida, renova a tua tela mental, olhemos para a luz de Deus que nos cerca em toda parte. É isso, é em toda parte, quando conversamos, quando oramos, quando meramente pensamos, estamos exportando nossa tela mental. É preciso aprimorá-la, enriquecê-la de beleza, trazer mais cores à nossa paleta, mais pincéis ao nosso espírito, para que os nossos quadros sejam cada vez mais belos, não só para nós, mas para todos que cruzarem conosco, que puderem conviver conosco, caminhada fora. Por isso, em tempos de tantas telas que nos preocupam, e devem de fato nos preocupar, não nos esqueçamos das mais importantes. Para além de celulares, tablets, etc., há a tela mental. Sequer daríamos tanto tempo aos celulares, tablets e televisões se estivéssemos mais atentos a outra tela mental. Por isso, investamos nela, ensinemos a nós próprios e àqueles que amamos o valor daquilo que vai aqui, do que pensamos, que é sempre pintado com a tinta que está aqui, o que sentimos, já que o manancial do pensamento será sempre o sentimento. E o sentimento iluminado com Jesus
será a paleta divina cheia de tantas cores para embelezar a vida e o caminho de cada um de nós. Embebedemo-nos, deixemo-nos envolver pelas luzes do Evangelho e veremos a nossa vida ganhar em capacidade criadora, no belo, no bem. Introjetemos em nós a luz que chega-nos da espiritualidade, pelas vias da oração, da conexão com a sintonia mais refinada que vamos conquistando no serviço, e veremos como mais cores ganhará a nossa vida e a nossa possibilidade de pintá-la bela, cheia de esperança e de fé, as vidas ao nosso redor. Que o Cristo ajude-nos a fazer da nossa vida esse belo quadro, sempre, em cada momento, em cada circunstância, para que um dia possamos ser dignos, tendo avançado na jornada infinita de contemplar a beleza de quadros sublimes e por ora indescritíveis que nos aguardam a todos no futuro glorioso que é a nossa destinação. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.